Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago notícias importantes sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes, peço para que você se inscreva aqui embaixo, ó, tem um botão escrito inscreva-se, é de graça, se inscreve, deixe seu like também, seu like que ajuda demais aqui no canal. Como vocês podem ver, já estou no estádio, já estou no Maracanã, para o jogo daqui a pouco entre Flamengo e Vasco, primeiro jogo da semifinal, das semifinais na verdade, né, do Campeonato Carioca 2023, e o Vasco decide, né, essa parada contra o Flamengo. Eduardo, o Vasco joga por 2 resultados iguais. Eu falei isso no vídeo hoje mais cedo e vou repetir aqui. O Vasco não pode ficar sentado em cima de resultado. O Vasco precisa da vitória. Uma vitória hoje ajuda demais já no segundo jogo e tal. O Flamengo está em crise, isso também, o Vasco não tem nada a ver com isso. A questão é a seguinte, o Flamengo tem um excelente time montado lá pelo técnico Vitor Pereira, independente da crise, é uma equipe forte, o Vasco vai precisar jogar e jogar demais para vencer. Concentração, foco, o técnico Maurício Barbieri trabalhou muito durante a semana, trabalhou o psicológico dos jogadores também, né, gente? Eu acho que isso tem que ser feito mesmo, ele está trabalhando da maneira correta, não só ele, tá? O Abel Braga e todo o departamento de futebol do Vasco vem trabalhando muito para que a equipe continue evoluindo, tá certo? Bom, eu quero falar também sobre reforços, né? Vocês sabem que o planejamento do Vasco só termina lá em abril e tal, quando o Paulo Brax, isso lá atrás, né? Vocês lembram que o Paulo Brax disse. E assim, essa história que o Vasco não está negociando com ninguém, isso é tudo história mesmo. É claro que o Vasco está negociando, o Vasco negocia com grandes jogadores, nomes de peso, outras contratações pontuais. O Vasco está montando um elenco, gente, forte para a temporada inteira. Não adianta aqui a pessoa tentar ficar adivinhando, que não está assim. Essa questão aqui envolvendo o presidente do esporte sobre o Luciano Juba, eu acho que esse cara, ele realmente não tem noção do que ele está falando. De boa, assim, respeito, tá? Respeito à instituição do esporte, respeito todo mundo, mas o presidente do esporte disse que sem chance do Luciano Juba vir para o Vasco. Eu já vou desmentindo ele aqui. Tem todas as chances possíveis do jogador jogar no Vasco. Eduardo, por quê? Porque o Vasco hoje é um clube financeiramente viável, tá? Então, dificilmente um jogador de futebol do tipo Luciano Juba vai, com todo respeito, hoje o Sport está na Série B. O Vasco disputa uma Copa do Brasil, o Vasco disputa um Campeonato Brasileiro e agora está disputando o Campeonato Carioca. O projeto do Vasco é muito grande, é um projeto ambicioso, de chegar pelo menos numa Libertadores da América. Então, existe sim, e é um bom jogador, tá, gente? Luciano Juba é muito bom jogador, vi lances dele pela internet e assisti um jogo do Sport que ele foi muito bem, fazendo gol e tudo mais. Agora, tá, cabe ao Vasco, se o interesse for real, parece que é real, cabe ao Vasco fazer o seu dever de casa, assinar os papéis, correr atrás sim, porque o contrato dele vai até meio do ano agora, com o Sport, até junho ou julho, uma coisa assim, né? Eu estava dentro do carro agora, resolvendo várias coisas, mas parei para dar uma analisada no negócio e acho que o Vasco tem totais condições de trazer o Luciano Juba para jogar e reforçar, é claro, ainda mais esse elenco do Vasco para a temporada 2023, tá certo? Mudando de assunto mais uma vez, sobre o provável time do Vasco hoje contra a equipe do Flamengo aqui no Maracanã, gente. Presta atenção, pensa comigo. O Flamengo deve jogar com 3 zagueiros, certo? Vai recuar o time, vai tentar sair no contra-ataque, sabendo que o Barbieri é um treinador, né? E o estilo de jogo do Vasco hoje, vocês pararem para analisar, mudou demais. Então, assim, o Vasco hoje é um time extremamente ofensivo, ataca muito, agride muito o seu adversário, ou seja, cria muitas jogadas também. Eduardo, o Vasco jogou mal contra o Bangu, concordo com vocês, o Vasco não foi bem. Eu li alguns comentários, gente, eu não discordei do que vocês comentaram, entendeu? O Vasco não jogou bem, mas a quantidade de oportunidades que o Vasco, mesmo jogando mal, o Vasco cria durante as partidas, tem chamado a atenção. E isso faz com que o Vasco marque vários gols, né? Consiga fazer vários gols. Então, assim, isso não é... eu acho que isso tem que ser exaltado. Foi isso que eu quis dizer. E contra o Flamengo foi assim também. Que o Vasco jogou contra o Flamengo, ganhou só de 1-0, perdeu pênaltis, perdeu outros gols também. Então hoje aqui mais uma oportunidade. Por quê que eu estou falando isso? Analisando esse jogo. Você tem um Alex Teixeira aberto pelo lado esquerdo, você tem um Gabriel Peck aberto aqui do lado direito. Então o que você
faz com que o Flamengo, né, provoca no Flamengo? Ó, se o Flamengo sair para o jogo, vai tomar muitos contra-ataques. Por quê? O Flamengo hoje tem uma zaga mais lenta. Os laterais, acho que o Mateuzinho deve começar hoje a partida. Então é um lateral que sai muito. O Piton vai avançar demais nas costas dele, abrindo espaço também para o Pumita, porque quando os laterais saem muito, você vê que o Vasco explora o meio do campo inteiro, explora a categoria, o talento do Jair, o talento do Andrei Santos. Na marcação nós temos o Rodrigo. Gente, eu acho assim, para o Flamengo ganhar do Vasco hoje, vai ter que jogar e jogar muito, apesar do Vasco ainda estar com um time em formação. O Flamengo, se quiser ganhar do Vasco, vai ter que jogar e jogar muito. Essa é que é a grande realidade. A gente não tem que ficar aqui passando paninho não. Se você falar, pô, Eduardo, mas o Vasco ainda precisa de algumas peças. Tudo bem, mas hoje você olha para o banco de reservas, analisando aqui, pensando aqui, quando você olha para o banco de reservas do Vasco, você vê Marlon Gomes, você vê Nenê, você vê Figueiredo, Eric Marcos, Paulo Vitor, que foi bem no jogo contra o Bangu, né? O goleiro, o Ivan. Então você começa a enxergar um Vasco muito mais robusto, né, do que há anos, esses anos passados aí. Essa é que é a grande realidade. Ah, pode não acontecer? Sim. Mas eu acredito numa vitória do Vasco, eu acredito que uma concentração hoje do Vasco aqui no Maracanã, nesse jogo contra o Flamengo, eu acredito que o Vasco consiga sim sair daqui com uma boa vitória, se o Flamengo sair muito para o jogo, porque o Flamengo precisa muito do resultado. O Vasco vai conseguir marcar os seus gols, esse é meu ponto de vista, e a gente tem que tentar fazer, gente. Acreditar, a torcida vai estar aqui, está empurrando o Vasco. Vi muitos torcedores do Vasco lá fora, apesar de acreditar, essa questão da venda dos ingressos. Vou criticar aqui mais uma vez. Essa parada, gente, ó, por que não tem tanta gente lá fora trocando ingressos assim, nesse horário? Porque é aquela situação. Pô, se tivesse hoje, mais uma vez aqui, se tivesse aqui uma... Deixa eu tentar encontrar a palavra. Poxa, venda de ingressos na bilheteria, com ingressos mais baratos. Vocês acham, sinceramente, que o estádio já não teria aquele movimento natural do Maracanã, lotado, Flamengo e Vasco, estádio cheio? Aí diminuíram a carga de ingressos de 74 para 60 mil ingressos. Sabe, diminui o valor. É semifinal, é tão bonito ver o Maracanã cheio. Sabe, além do lucro, né, que isso traz para as equipes também. No jogo passado contra o Flamengo, o Vasco lucrou 1.800.000, sabe, reais aqui no estádio. Então, assim, é disso que eu tô falando. Um Maracanã cheio ajuda todo mundo. Você que está em casa, você que está, enfim, em outros lugares assistindo aqui e tal. Então, galera, hoje é dia de decisão, pré-jogo cedo aqui no canal. Enfim, expulsa o vídeo para todo mundo aí, ajude o canal a continuar crescendo a cada dia mais. Eu sei que eu não estou muito bem, porque estou passando por alguns problemas, mas não estou correndo do trabalho, estou aqui cumprindo a promessa de falar de Vasco todos os dias, independente das situações. É difícil, não é fácil, tá? Tem sido muito bravo aqui e tal, estou entrando aqui numa outra área, tá sendo difícil, mas eu estou junto com vocês, pedindo aí a oração, a reza, a força de todos vocês, junto comigo aqui, porque realmente é complicado. Tá? Então, quem não me segue lá no Instagram também é duduferrari.ndedevida@gmail.com. É o único Instagram aqui do canal, meu pessoal. Então, quando vocês... Eduardo, vou falar no Instagram. Vai falar direto comigo, vai comentar direto junto comigo. Tá certo? Então, dê essa força. Cola o dedo no like aí, expulsa o vídeo para geral, porque isso aqui é Vasco da Gama. Vamos hoje esperar uma grande vitória do nosso Vasco aqui. Eu espero, minha esperança é essa. O jogo vai ser difícil, mas... Juntos, nós somos muito mais fortes, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.